Ouça agora Você e o Doutor, com Antônio Spreuser. Olá, ouvintes do podcast Você e o Doutor. Sempre é um prazer estar com vocês aqui semanalmente, falando sobre medicina, saúde, qualidade de vida, para prevenção e para a gente viver melhor o nosso dia a dia, né? Hoje não é diferente. Aproveitando que nós estamos no mês de abril, eu gostaria de fazer uma homenagem, prestar uma homenagem ao Dia de Conscientização da Hemofilia. Nesse Dia Mundial da Conscientização da Hemofilia, nós temos a obrigação de falar um pouquinho dessa doença. O hemofílico, ele é uma pessoa que tem esse problema genético hereditário que já nasce com esse distúrbio. Por que eu falo hemofílico e não falo hemofílica nas mulheres? Porque quem tem hemofilia, 80% são os homens. As mães são as portadoras do gene. E os homens, eles não são portadores, eles têm a doença. Então é muito importante, você que é mãe, você que é pai, quando vocês casam, é muito importante saber se tem alguém na família que teve ou tem hemofilia, para fazer um mapa genético e vocês mesmos estudarem o sangue, ver a parte de coagulação, para entender bem o que é hemofilia, né? Bom, para falar isso, o que é hemofilia? Quantos tipos nós temos? A hemofilia é um distúrbio da coagulação do sangue. Então, quando você se corta, quando está sangrando, os vasos sanguíneos foram danificados. Logo que existe um corte num vaso sanguíneo, as plaquetas que vivem dentro do sangue, que fazem parte do nosso sangue, elas se juntam, elas formam um exército e vão bloquear aquele buraco. Elas formam uma rolha, chamada rolha hemática. Essa rolha das plaquetas, elas vão lá naquele buraquinho que foi aberto e formam uma rolha ali. Só que não para por aí. As plaquetas, elas tocam uma corneta, digamos assim, elas avisam os elementos do sangue, que são os fatores da coagulação, que eles têm que entrar em cena. Então, os fatores da coagulação, como se fosse uma cascata da coagulação, um ativa o outro. Então, o fator 12 ativa o 11 ativa o 10 ativa o 9, até chegar no fator 1. Então, a protrombina se transforma em trombina e a trombina se transforma em fibrina, e essa fibrina, ela fecha o vaso sanguíneo. Só que tem doenças que, por mutação genética, o gene defeituoso não tem, por exemplo, o fator 8 da coagulação. Então, quem nasce sem o fator 8 da coagulação tem uma hemofilia chamada hemofilia do tipo A. E quem tem ausência do fator tipo 9 tem a hemofilia tipo B. Então é bom saber essas alterações. E tem a hemofilia tipo C, que é a falta do fator 11, mas é mais rara. A hemofilia do tipo A, ela é mais frequente. Eu diria para vocês que é de 70% a 80% são os portadores da hemofilia do tipo A. E a hemofilia do tipo B, 20%. Então, por que é importante diferenciar o fator a hemofilia A da hemofilia B? É que na hora de você tratar, por que eu estou falando de tratamento? Porque muitas vezes a criancinha, o nenezinho que nasce, ele vai se debater no berço, ele vai, por exemplo, bater o bracinho numa fechadura, ele vai ter muito sangramento, vai formar um hematoma muito grande naquele local. Então os pais já fazem diagnóstico. Nossa, meu filho, minha filha estão com problema de hemostasia, porque não está parando de sangrar. Muitas vezes um corte não para de sangrar. Uma cirurgia, então é muito mais perigoso. Por isso que toda cirurgia, nós sempre pedimos um coagulograma para estudar se tem alguma falta de fator de coagulação. Suponha agora que você está sangrando muito, a menstruação então da mulher perde muito sangue. Então você vai ao médico, né? Geralmente o hematologista é que cuida desses transtornos, mas um clínico já tem habilitação para cuidar disso também. Então a gente pede exames de coagulação e você chega ao médico já com hematomas, e você fala, oh, doutor, foi o dentista, não para de sangrar, eu cortei, fui fazer barba, não para de sangrar. Quando você chega no hospital com sangramento, nós temos que repor o fator de coagulação,
que você tem falta. Por exemplo, eu já falei que a hemofilia A falta o fator 8, então a gente faz transfusão do fator 8, ou plasma fresco que tem o fator 8. No fator 9, que é a hemofilia tipo B, a gente dá o fator 9. Então esse é o tratamento. Existem tratamentos mais modernos, com genética médica ampliada, com injeções no subcutâneo para fazer reposição desses fatores. E a gente precisa ver, no Brasil nós temos vários centros de hematologia que fazem transfusão de sangue, que fazem transfusão de plasma, que cuidam, espalhados pelo Brasil. São mais de 30 espalhados pelo Brasil de graça, pelo SUS mesmo. O tratamento é feito assim. Então, qual é a importância da conversa atual? É a inserção social, é fazer com que todo hemofílico, com toda hemofílica, tenha sua inclusão social garantida. Com o diagnóstico mais fácil, com o laboratório ao nosso lado, o tratamento também é muito melhor. E a prevenção. Qual é a prevenção? Para você que gosta de esporte. Então, a minha sugestão é você evitar jogar futebol, por exemplo. Porque o futebol, qualquer esporte de contato, é perigoso. Porque qualquer contusão, qualquer chute que você sofra, pode formar um hematoma. E além dos hematomas, a gente nunca pode esquecer que existem hematomas espontâneos. Mesmo você não fazendo nada, as articulações podem ter hemartrose. E o que é hemartrose? É sangramento dentro da articulação. Então essas articulações ficam cheias de sangue, você tem que ir ao pronto-socorro, tem que drenar, tem que cuidar, fazer fisioterapia, colocar compressa gelada, tomar medicamento. Precisa tomar muito cuidado com certos anti-inflamatórios, com o uso de aspirina, para não ter sangramento no estômago. Inclusive, cuidado com a cabeça para não ter traumatismo crânioencefálico, pode ter uma hemorragia cerebral, e aí pode ser fatal. Então, eu estou falando agora na prevenção da hemofilia. Então, todo mundo que tem hemofilia, que faz para prevenir o aparecimento de hemorragia. Inclusive, hemorragia espontânea nos músculos, né? Tome cuidado. Então, você que tem hemofilia, a prevenção é fundamental. Então, nesse mês de abril, a gente comemora também o Dia Mundial da Hemofilia, e para você saber o que é hemofilia, os tipos de hemofilia, os tratamentos atuais com a reposição dos fatores que têm que serem administrados e os cuidados gerais na sua vida. Que tipo de atividade física é bom você evitar? São todas essas de contato e quedas em geral. Então, a caminhada sempre é bom, a natação é sempre bom, uma alimentação bem balanceada e acompanhar a sua doença para que não tenha nenhuma complicação. Espero que vocês tenham entendido. Um forte abraço, fiquem com Deus. Até o próximo, você e o doutor, hein? Tchau. Você e o doutor, com Antônio Spreuser.